Pessoas queridas, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso livro ao vivo. Hoje o que está me motivando é bastante instigante. Eu tive que preparar minha aula para o assunto de psicologia do desenvolvimento e eu sempre busco uma música, né, para iniciar minhas aulas e algum texto onde eu vou introduzindo, né, os assuntos. E a música que veio foi Uma Odisseia no Espaço, né? Esse caminhar da humanidade através do tempo, do espaço nesse planeta. Então foi a música que eu escolhi para iniciar minhas aulas com os meus estudantes, né? E depois, quando eu fui escrever o texto para dar início à aula, o que veio na minha cabeça foi o que está me instigando muito, essa questão da inteligência artificial, né? Como é que ficarão as escolas a partir de tudo que a inteligência artificial está trazendo, né? E eu fui buscar lá atrás, e o meu texto de hoje se chama Da Palmatória à Inteligência Artificial. É um texto bastante longo, né? Porque eu trabalhei com os alunos desde a origem da psicologia, então eu vou cortar algumas coisas para não ficar muito longo esse vídeo, mas o sentido é fazer pensar, né? Então, como é que está essa humanidade? O que é a palmatória hoje? O que tem na inteligência artificial que continua usando a palmatória no sentido figurado? Vamos lá? Eu vou compartilhar a leitura com vocês aqui, lendo da outra tela, tá bom? Então vamos lá. Da palmatória à inteligência artificial. Pessoas queridas, este é mais um texto meu que nasce com o objetivo de fazer pensar. Estamos em julho de 2025, em São Paulo, um mês de férias escolares, dias frios, céu azul, sol brilhante, mas que mesmo assim conserva a temperatura em torno de 14 graus. Assistimos os efeitos das mudanças climáticas acontecendo em todos os cantos do mundo, sem nenhuma exceção. Enchentes ou secas que matam, matas incendiadas, muitos países em guerra, gente morrendo de fome, alimento desperdiçados nas grandes metrópoles, gente rica pagando caro para poder engravidar, gente pobre com tantos filhos que não podem cuidar. Ao mesmo tempo que idosos ultrapassam os 100 anos de vida, muitos jovens e crianças enfrentando o mal do século, a depressão. Um bombardeio de informações repletas de fake news, que são catedráticas em todos os assuntos, passando pela política, que nesse país e em muitos outros ainda pode ser sinônimo de corrupção, alardeando curas através de remédios milagrosos, sem contar com a facilidade com que golpistas acessam todos os nossos dados pessoais e com a maior tranquilidade nos ligam, oferecendo passaportes para a Ilha da Fantasia, sabendo que muitos entrarão nessas aventuras e só acordarão quando perceberem que não tem mais nenhum tostão no bolso ou nas contas bancárias fraudadas. Vivenciamos a plena era da inteligência artificial. Está cada vez mais poderosa e sofisticada. Conseguimos captar imagens de pessoas ilustres falando de coisas que nunca estudaram, vendendo remédios que nunca tomaram. Enfim, estamos em um enorme palco onde tudo, absolutamente tudo, pode acontecer. A tecnologia atual é capaz de colocar no ar a imagem de uma pessoa que já morreu há muito tempo, que passa a falar, opinar e expressar uma personalidade muito parecida com o que apresentou na vida real. Situações que podem dar um nó na cabeça dos menos avisados. Pois bem, não temos como pedir para o mundo parar. Não temos, pelo menos por enquanto, um outro planeta para morar. Portanto, só nos resta pensar.
que pelo menos esse poder que nos pertence possa durar o suficiente para garantir a preservação da espécie humana frente a tantas barbaridades. Usando a palavra barbaridade, podemos incluir como sinônimo, usando a liberdade poética, o uso da palmatória. Daí, eu vou buscar no Google, né, o que se definiu, né, como palmatória. Então, está lá numa pesquisa, né, que eu retirei, dizendo o seguinte: palmatória, pequena peça circular, geralmente de madeira, não raro com 5 orifícios dispostos em cruz, com um cabo, a qual servia nas escolas e em casa para castigar as crianças e os escravos, batendo-lhes na mão. O uso da palmatória e de outros castigos físicos era largamente empregado não apenas no universo escolar, mas em todo o processo que envolvesse relações humanas, fossem elas entre senhor e escravo, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre outras situações. A promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827, que, entre diversas prescrições, incidia sobre a proibição de castigos físicos nas escolas, substituindo-as pelos de cunho moral. Não deteve, entretanto, as discussões sobre o grau de moderação com que devia o professor servir-se da palmatória para corrigir comportamentos ou fazer o aluno compreender a matemática. Por exemplo, a palmatória, o chicote, a vara, as carteiras, os livros, o quadro de giz e outros objetos faziam parte da cultura escolar daquele tempo histórico. Mesmo após a proibição de castigos físicos, a palmatória adentrava no século XX como um artefato ainda inserido na cultura do material escolar. De acordo com Aragão e Freitas, as práticas de castigos escolares em laços históricos entre normas e cotidiano. Recomendava-se que os golpes se limitassem a 6, no máximo, e não deveriam atingir o rosto ou a cabeça. Simplificando a nossa conversa, vamos dizer que provavelmente antes da palmatória a criança vivia livre, aprendia a viver com a vida, com seus pais, sua família numerosa. Com o andar da carruagem, e ela existiu mesmo, até a invenção dos automóveis, né? Os poderes foram se desenvolvendo e da natureza humana, desumana, surgiu a intenção de que uns deveriam mandar nos outros, com isso definitivamente não é natural. Os meios de subjugação, eles foram inventados. Dentre eles, a palmatória e até hoje, das notícias falsas, as poderosas bombas atômicas, passando pelo arsenal inteiro de armas mortíferas. Se eu não te dominar, eu te mato. Parece ser o slogan da atualidade. Ser você mesmo é algo natural, mas que incomoda muito ao outro. Então, essa tendência a subjugar, e quando isso você não consegue fazer por meios até de um olhar que diminui o outro, parece incrível, mas a palmatória, a bomba atômica e a inteligência artificial, estamos aí, ainda fazendo de forma diferente, mas para que as coisas continuem do mesmo jeitinho que interessa a alguns. Continuando. Antes a gente nascia, crescia, era feliz ou não, e morria simplesmente sem entender muita coisa. Com o desenvolvimento das ciências que estudam o comportamento humano, valorosos pensadores apoiados na filosofia, nas artes, na medicina, em inúmeras fontes do conhecimento humano, foram desenvolvendo teorias com o objetivo de desbravar e mapear os assuntos ligados ao modo de agir, pensar, repensar e refletir, que abarcam todo o ser humano e sua capacidade inata de se constituir enquanto pessoa. Capacidade essa que não é igual para todo mundo, visto que nem todos conseguem, através de suas próprias vidas, darem conta de entendê-la
e usufruírem dela plenamente em estado de saúde física, mental e espiritual. A partir do que dissemos, a vontade de nos entendermos melhor e, com isso, conseguirmos a tão sonhada felicidade, aliados ao progresso e desenvolvimento da própria humanidade, os assuntos ligados ao comportamento humano foram sendo estudados, constituindo-se no que chamamos hoje o campo da psicologia, que inclui todas as suas abordagens, como a psicanálise, a psiquiatria, e chegando a todas as teorias e as terapias holísticas. Como foram os primórdios da psicologia? Daí, no meu texto, eu fiz uma pesquisa que eu apresentei para os estudantes, né? Desde quando a psicologia surgiu, como ela foi se desenvolvendo, né? Desde Alquimeão, Aristóteles, Platão, René Descartes, né? Esses pensadores que contribuíram significativamente para a construção dos conceitos da psicologia, oferecendo avanços do ponto de vista científico e filosófico, né? Daí eu falo por várias escolas, né, da psicologia, de vários desenvolvimentos, que vai ficar muito extenso para estar gravando isso, né? Então, eu vou dando uma pulada aqui, depois o meu texto vai ficar disponível, né, na internet para quem quiser, né? Mas é uma pesquisa que, como eu fiz, qualquer um pode fazer, né? Eu estou mais interessada mesmo em fazer essa ligação lá da palmatória à inteligência artificial, que não deixa de ser, né, uma palmatória. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o significado do símbolo da psicologia, que é o tridente, né? Então, o símbolo da psicologia é representado por um tridente que contém os principais pontos das correntes psicológicas. Freud, o pai da psicanálise, considera a tríade o simbolismo do inconsciente, do pré-consciente e do consciente da mente humana. Outros pensadores entendem o tridente como as pulsões que regem a vida dos seres humanos, destacando a sexualidade, a espiritualidade e a autoconservação. Na tradição religiosa, o símbolo da psicologia é representado pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ainda é considerado um instrumento do diabo, que representa o castigo e a culpa, a questão do tridente, né? No hinduísmo, o tridente é uma referência ao Deus Supremo Shiva, que carrega o objeto para destruir e transformar os pensamentos negativos dos seres humanos. Sendo assim, o tridente acaba representando 3 papéis principais no mundo: a criação, a destruição e a preservação. A tríade faz referências às abordagens psicológicas mais praticadas no mundo contemporâneo, como comportamentalismo, a psicanálise e o humanismo. Concluindo essa parte do nosso texto, podemos analisar que desde a palmatória, a atuação que já faz parte da rotina do nosso dia, representada pela interferência da inteligência artificial, devemos aos primeiros estudiosos da mente e do comportamento humano e a todos os demais que se seguiram e que surgirão a cada novo dia, representando cada qual a vertente que mais lhes diz respeito, e após reverenciarmos a todos, deveremos nos aprofundar cada vez mais nesse campo de estudo que é inesgotável, como inesgotáveis são as características de cada ser. Ser humano, eterna caixa de Pandora. Todos que me conhecem sabem que reverencio o fato de cada um de nós ter a sua própria impressão digital. Para mim, isso é a assinatura do Criador em cada obra sua criada, nós mesmos. Pena que nunca nos lembramos disso. Infelizmente, sempre haverá o que tentará carimbar com a sua própria digital a existência de muitos outros. Sem identidade própria não existe vida. Que bom que os avanços na área da psicologia progridem cada vez mais. Quem sabe um dia conseguiremos desvendar esses estudos, o verdadeiro significado da vida.
Então, a psicologia está aí para nos ajudar, né, a desvendar esses significados, cada vez mais e mais estudiosos, novas teorias. E que bom se todos se apoiassem na beleza que é essa vida, na arte de viver, né? Então, da palmatória à inteligência artificial, por que que até hoje precisamos, existe essa perversidade de castigar o outro que não pensa como a gente, o outro que é diferente da gente? Então, da palmatória à bomba atômica, o homem se desenvolveu muito. Ele vai acabar se desenvolvendo tanto e acabando com o próprio mundo, né? O que que a gente pode fazer a respeito disso? O que cada um pode fazer a respeito disso? Conhece-te a ti mesmo, né? Já diziam os gregos lá atrás. A partir do momento que você se conhecer e se amar, percebendo dentro de você mesmo, né? Que o Criador colocou em você a assinatura dele, talvez essa humanidade pare de tentar dominar o outro pelo que o outro é. Que assim seja. Que isso possa acontecer antes que estoure essa bomba que acabe com esse estágio do planeta. Será que tem outro? Será que tem palmatória no outro? Será que tem outro mundo para viver? Enfim, estamos aí para pensar. Um grande beijo para todos.